Eu gostaria de contar para você uma história de quando eu fui para o Japão. Há mais de 10 anos atrás, eu fui para o Japão morar e trabalhar. Eu trabalhei lá durante 3 para 4 meses. No meu primeiro dia de trabalho, e eu não falava japonês nenhum, nada, nada, nada. Eu fui colocado numa linha de produção com um japonês e esse japonês iria me ensinar a trabalhar. Agora imagina só alguém ensinando o outro a trabalhar sem conseguir conversar nada com aquela pessoa. Era só gestos. Ele pegava a peça, colocava na máquina, tirava e me mostrava e apontava, fazia gestos e falava: esse aqui tá bom, esse aqui tá ruim. E aí ele foi me ensinando. O que era uma situação muito interessante? Nos primeiros dias, quando ele pega aquela peça e me mostra, e ele me pergunta assim, ele me faz um gesto: tá bom ou tá ruim? Eu olhava para aquilo ali e falava: tá bom, tá bom. Aí ele pegava outra peça e olhava para mim e perguntava, né? Fazia um gesticulava, isso era muito engraçado. Tá bom ou tá ruim? Eu, tá bom, não. Aí ele começava a me mostrar: olha, isso aqui tá torto. Tá torto, ele fazia gestos assim, ó. Isso aqui, ó, não pode. Esse aqui tá bom. E eu fui aprendendo com ele o que era o certo e o que era o errado. Depois de algumas semanas, se eu pegasse uma peça na mão, eu ia olhar para aquilo e iria saber instantaneamente: essa aqui tá boa, essa aqui tá ruim, essa aqui tá boa, essa aqui tá ruim. E o que eu aprendi com isso? Quando eu cheguei lá e eu vi uma peça ruim, eu não conseguia nem saber se era uma peça boa ou uma peça ruim, porque eu não sabia nem no que focar. Eu não sabia o que era certo, o que era errado. Eu não sabia se eu tinha que olhar para um lado da peça ou para o outro. Eu não tinha a menor ideia que o importante era o ângulo de uma peça com a outra, que se tiver assim tá ruim e assim é bom. Consegue perceber? A lição que eu quero te trazer dessa experiência que eu tive é que nós, muitas vezes, não sabemos no que nós devemos olhar. Se eu estou olhando sempre para o ponto errado, sempre para o lugar errado, eu nunca vou conseguir achar a solução. Então, muitas vezes, a gente tem que parar de olhar para o lugar que a gente sempre olhou. Eu sempre vejo as coisas dessa forma. Olha, eu talvez tenha que procurar alguém que me ensine ou alguma referência diferente para me ensinar a olhar para um outro lado. Aí, quando eu aprendo a olhar para o outro lado, falar: olha, isso é certo, isso é errado. Aí eu aprendo. Consegue perceber? E eu aprendi tão bem, que eu ensinei um japonês a trabalhar. Com gestos também. Isso aí foi incrível, assim. Só com gestos eu ensinei para ele como que funcionava cada uma das máquinas e ensinei para ele o que era o certo e o que era errado. Incrível, né? Tudo por quê? Porque daí eu sabia o que é certo, eu sabia o que é errado e eu conseguia até ensinar outras pessoas. Consegue perceber isso? Como que isso é fundamental? Então, eu quero te dizer para aprender a olhar para as coisas em um formato diferente, ter um foco diferente, porque muitas vezes o grande problema é estar olhando para o lado errado. Consegue perceber?